Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então nossa aula de hoje, né? Vídeo aula. Tudo bem com vocês? Passaram uma semana boa? Sim. Legal, legal. Então, se precavendo aí contra o coronavírus? Opa, certeza. Precisamos, né? Hoje já aumentou mais um bom número aí dos números de referência, né? Mas vamos falar de coisa boa. Enquanto isso, a gente começa a estudar. Eu acho que é um momento bem bacana, né? Que a gente aprende também com tudo isso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da escala de Coma de Glasgow, né? É muito importante essa escala de Coma de Glasgow, porque ela dá um norte, né, do que nós profissionais precisamos fazer com a vítima, né? Então, no caso da escala de Coma de Glasgow, ela é uma escala neurológica que constitui aí num modo muito confiável e tem o objetivo de registrar o nível de consciência da vítima ou de uma pessoa, né? E para avaliação inicial e contínua, após o traumatismo craniano, nós utilizamos essa escala de Coma de Glasgow. O seu valor também, dessa escala de Coma de Glasgow, ela é muito utilizada para definir o prognóstico do paciente e é de grande utilização aí na prevenção de futuras ou eventuais sequelas que o paciente pode nos apresentar. Então, inicialmente, nós usamos para avaliar o nível de consciência depois de um trauma encefálico. A escala é atualmente aplicada em diferentes situações, né? Então, era uma escala que dá um norte para nós. Na rua eu posso fazer? Claro que pode. Em casa com a minha família posso fazer? Claro que pode, né? Mas eu acho interessante também, quando a gente fala da escala de Coma de Glasgow, o nome, geralmente a gente dá, por exemplo, Glasgow, né? Nossa, quem inventou essa escala? Quem foi esse médico? O Glasgow, né? Bom, para vocês terem uma noção, essa escala ela foi criada em 1974. Olha, quantos anos de 74 até hoje, né? São 58 anos, né? E ela ainda é utilizada. Então, ela é uma escala muito utilizada e muito inteligente, né? Para que nós estamos utilizando até os dias de hoje. Foi muito bem elaborada, né? Muito bacana tudo isso, tá? Então, para que tenha um norte aí dela, a escala de Coma de Glasgow ela foi publicada oficialmente em 1974. Essa escala de Coma de Glasgow tá aí, né, no slide. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Legal, legal. A escala de Coma de Glasgow ela foi publicada oficialmente em 74 por Graham e Bryan, né? E aí não tem nome de Glasgow, né? Mas eles eram professores da Universidade, né, de Glasgow. Então existe uma universidade que ela se chama Glasgow. Então esses professores são neurologistas, tá? E inventaram essa escala. E é uma forma aí de avaliar a profundidade e duração clínica do momento de inconsciência aí ou no caso de coma. Então vocês podem ver que tem duas fotos de duas pessoas, estão aí o nome deles, né? São os dois médicos que inventaram a escala de Coma de Glasgow e tem também a imagem da Universidade de Glasgow. Beleza? Beleza. Ok. Eu tive que dividir os slides em 3 slides, então assim que acabar esse eu vou abrir outro, porque não aguenta o tamanho dos slides, tá? Tem algumas imagens aí. Então essa escala ela permite que o examinador classifique objetivamente aí 3 principais respostas ao ambiente. Então nós temos a resposta das aberturas dos nossos olhos, nós temos uma resposta de verbalização e também temos uma resposta aí de movimento, né? Então, a abertura dos olhos, a verbalização, aquilo que ele fala, e movimentos de mãos e pernas, né? Cada um é uma categoria, tá? E a melhor resposta recebe uma nota. E o score total, no máximo, né, de uma pessoa totalmente desperta, uma pessoa que fala, que enxerga tudo, que anda e mexe os braços, nós daríamos uma nota para ele de 15. Mas um score mínimo, né, é o número 3, que o que ele indica? Totalmente irresponsível. Já já você vai entender um pouquinho mais
referente a isso. É um score geral, né, onde o número 8 ou menor está associado ao coma, então nós utilizamos muito no hospital, então quando a gente vai passar plantão, quando a gente está, como é que fala? Passando o plantão, a gente pergunta qual o Glasgow desse paciente. Quando alguém fala, o Glasgow é 8, por exemplo, a gente já sabe que é um paciente que está em coma, tá? Hoje, nós utilizamos, vocês são maioria da físio, né? Então, hoje, por exemplo, dentro de um hospital, um paciente que tem um Glasgow menor que 12, já questionamos o porquê não entubar esse paciente antes que ele rebaixe, né? E aí pode não ter aí uma expansibilidade torácica, fadigar os músculos respiratórios, ele tem uma parada respiratória. Então, o Glasgow hoje dá um norte, né, para nós também na área intra-hospitalar. Quando chega num trauma, a vítima quando chega, é muito comum o socorrista, seja ele do SAMU, seja ele de um bombeiro, uma corporação de bombeiro, eles mesmos já falam, sinais vitais, frequência cardíaca de tanto, respiração de tanto, Glasgow 10, por exemplo. A gente já sabe que o traumatismo crânioencefálico desse paciente obteve uma repercussão hemodinâmica do paciente e também do nível de consciência dele, tá? Alguma pergunta? Não. Agora, bem no final dessa frase aqui, ó, essa escala não é útil como um guia de avaliação de pacientes em coma induzido, né? Então, nós temos dois tipos de coma, e isso é importantíssimo para nós entendermos a respeito. Porque, às vezes, algum familiar fala assim, o fulano está em coma, e a gente, nossa, meu Deus, né? E a gente acredita que está morrendo. Olha, coma não quer dizer que está morrendo, né? O coma, ele pode ter dois tipos de coma. O coma propriamente dito, o paciente bateu a cabeça ou o paciente rebaixou porque teve um acidente vascular encefálico e ele veio aí rebaixar, né? Ele não está consciente, ele não está falando, ele não está abrindo os olhos, ele não está movimentando braços ou pernas às nossas solicitações, ele entrou em coma propriamente dito. Porque o próprio trauma ou acidente vascular encefálico, 2 segundinhos. Voltando, estão me ouvindo, né? O próprio coma, né, do paciente, quando ele tem um trauma, há um edema na cabeça. O que é um edema na cabeça? Muitas vezes é a liberação de sangue, né? É um edema provocado por um hematoma. Houve um sangramento dentro do sistema nervoso central dele. Né? Então, lembrando que nossa calota craniana, que é a parte óssea, ela tem por objetivo, ela tem por finalidade e função a proteção dos nossos órgãos. No caso da cabeça, o cérebro. Então, quando o cérebro é acometido por um trauma, seja ele frontal num veículo, lateral, occipital da parte das costas, o cérebro ele pode balançar e aí, como tem muito pouco espaço, mas é muito pouco espaço, né? Às vezes até virtual esse espaço, o cérebro dá uma chacoalhada e bate na parte do crânio, do osso, e aí há uma lesão. Quando há uma lesão, a liberação de sangue. Todo sangue que sai é muito comum virar coágulo, né? E o sangue que está saindo do encéfalo, né, que está saindo dos seus vasos intraneuronal, esse sangue está formando ali coágulos entre a massa cefálica e a calota craniana. Como não tem muito espaço, e vai sangrando, vai enchendo mais de coágulo, e aí começa a pressionar o sistema nervoso central. É aí que o paciente tem o edema cerebral e ele pode aí evoluir para o coma. Este realmente é o coma propriamente dito. Ele está em coma porque houve um trauma e o cérebro respondeu dessa maneira. Esta é uma situação. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos pegar o COVID aí que está a bola da vez aí dentro da área da saúde. Muitos pacientes estão sendo entubados, certo? Até para melhorar o seu padrão respiratório, a sua função, né, pulmonar, né, e tudo mais. Mas ninguém conseguiria ficar acordado com um cano dentro da garganta que vai até os pulmões. Então, o que se faz? Ceda o paciente.
Então, ele é um coma induzido, né? A área da saúde, a área médica, no caso, pediu para os profissionais de enfermagem administrar sedativos, e muitos deles são contínuos em bomba de infusão, né? É por isso que quando a gente vê alguma imagem na televisão, vê o paciente entubado e vários aparelhinhos do lado pequenininhos são as bombas, onde o soro com sedação vai correndo por essa bomba, entra na veia do paciente e age no sistema nervoso central, fazendo com que? Com que induza o sono. E aí o paciente não acorda, ele não desperta. Este é o coma induzido. Então, quando alguém fala, ele está em coma, a primeira pergunta de nós para eles é assim: é um coma induzido? Ou é um coma mesmo? Bateu a cabeça e entrou em coma. Conseguiram entender essa parte? Sim. Legal. Professor, Oi, se tiver dúvida pode ir perguntando, viu, gente? um coma induzido, ele pode trazer sequelas ao retorno do Pode paciente? sim. O que acontece, né? Existem as neuropatias, né? Porque os nossos músculos, eles fadigam, viu, gente? Eles têm uma hipotrofia, não fadiga nada, perdão. Eles têm uma hipotrofia. Então, se eles não são manipulados, se o paciente não movimenta pernas, não movimenta os braços, ele entra em hipotrofia. Então, um dos problemas que nós temos para o paciente que fica muito tempo entubado, sedado, é que quando nós tiramos a sedação, por exemplo, ele não consegue mexer os braços, não consegue mexer as pernas. É por isso que os pacientes que estão, só um adendo, né? Os pacientes que estão na UTI, e o coma induzido tem que ocorrer dentro de uma UTI, por ter médico, fisioterapeuta e enfermagem, é por isso que as prescrições médicas dentro de uma UTI, o médico pede para os pacientes, independente do padrão respiratório que está ruim, mas se ele está sedado, o médico prescreve, né, na prescrição médica, fisioterapia motora. Então, a físio, ela tem um papel fundamental frente a isso, né? Não é só pulmão que a gente tem que enxergar se os pulmões dele estão ruins. Nós temos que observar o paciente como um todo, né? Quando eu falo um todo, é um todo. Então, o sistema nervoso central está preservado? Sim. Ah, mas ele não está respondendo. Ah, mas ele está sedado. Ok. Nós vamos, então, avaliar as pupilas, porque já vou falar delas, vocês vão ver que a pupila é muito reveladora de muitas coisas. Exame de laboratório, né? Sódio, potássio, né? Então, por exemplo, eu quero saber da bioquímica dele, né? Como está? Sódio e potássio. Porque o sódio e potássio agem na bomba sódio e potássio e tem as musculaturas que necessitam, especialmente musculatura estriada, né? E a musculatura cardíaca. Quero saber a função renal. No exame de laboratório, a gente coleta ureia e creatinina. Quero saber função hepática, lactato, amilase, lactato, colesterol. Eu quero saber a função endócrina dele, né? Então se colhe amilase. Então, dá para nós entendermos se a parte orgânica do paciente está respondendo ao tratamento. Como? Através de análise de bioquímica, de exames específicos de cada área, de cada função aí orgânica. Então, cada órgão que nós temos no corpo, ele excreta alguma substância e ela é enxergada dentro do exame de laboratório e o médico tem isso como norte. Quando está ruim, então ele vai tentar suprir de alguma maneira, certo? No caso, por exemplo, da alimentação, é passado no paciente uma sonda, né, e recebe a dieta, né, por aquela sondinha, vai ter no trato gastrodigestório e a motilidade, o funcionamento da parte do trato gastrointestinal continua funcionando. Então, nós vamos dando para o paciente esta condição fisiológica dele. Tá? Mas quando o paciente está muito sedado, nós diminuímos essa função fisiológica. Então, muitas vezes, nós temos que ajudá-lo. No caso da parte da motricidade, a parte motora, braços e pernas, precisa ser feito um trabalho muito importante. E esse trabalho ele é realizado pela fisioterapia. Os profissionais de enfermagem, eles agem muito em evitar, né, alguma lesão nessa pele. Você imagina
que o calcanhar dele, se ele deitar, se nós posicionarmos esse paciente na cama, né, num leito, e deixar ele de barriga para cima, o calcanhar dele vai ficar encostado no colchão. Agora, quantas horas? O problema é que o colchão, ele é sólido, né? Por mais que ele seja fofinho. Então, ali, o peso da perna, o peso do pé vai ficar sobre o calcanhar. Então, existe uma pressão de cima para baixo. E como o colchão, ele é sólido, a parte do calcanhar, por exemplo, começa a deixar de ter uma irrigação sanguínea adequada, o que não oxigena, né, o tecido do calcanhar. E aí o que acontece? Não tem oxigênio, leva a lesões, tá? E lesões de feridas mesmo, e muitas delas, feridas que depois, mesmo o paciente melhorando, ele pode ter aí, estar prejudicado da sua saúde, porque se ele é um diabético, por exemplo, até curar essa ferida, e uma ferida é uma porta aberta para uma infecção, tá bom? Tudo bem? Respondeu sua pergunta, André? Sim. Legal. Vamos então falar da avaliação propriamente dito, né? Eu vou trocar o slide, tá? Bom, logo no início eu comentei que nós precisamos de 3 variáveis aí, né? Então a escala de coma de Glasgow, por exemplo, ela tem uma das variáveis, a avaliação pupilar, né? O que é avaliação pupilar? A avaliação das pupilas. Mas os olhos me revelam muita coisa neurológica, muito, gente, olha, vamos lembrar da nossa mãe, né? Quando a gente mentia para ela, muitas mães falavam assim, olha nos meus olhos. Aí eu pergunto, será que ela sabia que eu estava mentindo? Só de ela olhar nos meus olhos? Eu acho, na verdade, na minha infância, minha mãe não sabia disso não, gente, para falar a verdade. Porque minha mãe não deve ter tido aula de neurolinguística, né? Então, não acredito, por exemplo, que minha mãe viu isso, tá? Então, a abertura ocular, ela é reveladora. Quem usa muito a neurolinguística, né, ocular são os policiais, né? Que quando o policial está perguntando, ele está te avaliando. E dependendo da resposta pupilar, ele sabe se o cidadão está mentindo ou não está mentindo. Eu aprendi algumas coisas, eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, quando você pergunta para o seu namorado, aonde você estava ontem? E aí ele fica olhando de lado ou para baixo, gente, dá porrada, ele está mentindo. Agora, se ele olhar para cima, para o céu, não quer dizer que ele está pedindo informação para Deus, né? Nem para os anjos da guarda. Ele está tentando lembrar onde eu estava ontem mesmo. Por quê? Ele está te dando a resposta de fato onde ele estava. Agora, quando olha para o lado, olha para baixo, ele está procurando a melhor resposta para te dar, né? Então, olha essa figura que nós temos aqui, ó. Nós temos uma figura que está escrito espontâneo embaixo, com uma nota 4. Com estímulo verbal, uma nota 3. Com estímulo doloroso, 2. E uma resposta que está escrito 1 ali. Então, o que significa? Tem um médico ali, um profissional, que está falando, abre os olhos. Então, quando você chega na beira-leito, ou de um paciente, ou de um familiar, que alguém te chama e fala assim, ó, dá uma olhadinha no vovô, dá uma olhadinha na minha vizinha, a primeira coisa, a gente já chega olhando para o paciente. Quando você olha que ele já está abrindo os olhos sozinho, ele está enxergando tudo, legal, ele está abrindo espontâneo. Então, se eu fosse aplicar, né, a avaliação neurológica da escala de Glasgow, eu já diria que ele tem uma resposta pupilar 4. Mas vamos supor que você chegou beira-leito, ou beira-cama, ou no sofá, não importa. Chegou, ele está de olhos fechados, você fala para ele, seu José, abre os olhos. Ele vai e abre os olhos. Por quê? Foi ao seu pedido, foi ao seu comando. Então, nota 3 para essa abertura ocular. Agora, você chega, quando alguém te chama, você chega no local, o paciente não está com os olhos abertos espontaneamente. Você pede para ele abrir os olhos. Seu Geraldo, abre os olhos? Ele não abre. O que você vai fazer? Um estímulo de dor.
tá? Esse estímulo de dor, ele está, o profissional ali tem uma mão apertando os olhos, é um dos estímulos, mas existem vários outros estímulos, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, se você tiver com uma caneta agora aí na mão, eu vou abrir o vídeo só para vocês enxergarem. Consegue me ver? Sim, sim. Sim. Imagine uma caneta, ó, nós temos o dedo, né, qualquer dedo, então nós temos o leito ungueal. O que é o leito ungueal? É o que está abaixo da pele que inicia a unha, aqui, ó, entre a pele e a unha. Só que é chamado de leito ungueal. Então, se você pegar uma caneta, colocar aqui em cima da unha e apertar, faça isso em você, mas devagar, hein? Eu não tô te vendo, professor. Não tá me vendo? Quem que Eu tá fiz falando? cobaia. Olha, fez uma cobaia, aí deve ser o marido, coitado. Não, não tô mesmo, de verdade. É a Adriana que tá falando, Adri? É, professor. Às vezes tem que entrar de novo, às vezes dá isso. Dói demais, professor. Então, quem falou que dói? A Fernanda. Fernanda? Dói, né, Fê? Dói. A pessoa abre até os dois olhos, né? Então, gente, ó, isso aqui é legal porque dói e não marca, entendeu? Então, se seu namorado tá olhando para alguém, pega a unha dele, dá uma apertada só na unha, faz até movimento de pinça assim, ó, aperta, que dói e não marca. Eu gostei dessa ideia. É boa, eu tenho mais, tenho umas boas ideias, né? E, voltando aqui, então eu chego lá, ele não tá com os olhos abertos espontaneamente. Eu peço para ele abrir os olhos. Seu José abre os olhos, ele não abre. Eu faço um estímulo de dor, ele também não abre os olhos, então a resposta neurológica para a abertura ocular dele é apenas um número 1, uma resposta 1. Então perceba que a melhor resposta na abertura ocular, ela é 4. A pior resposta, quando ele não responde, eu vou dar uma nota 1. Então percebam que não tem nota 0 nessa escala. Então, se alguém chegar e falar para você, qual foi a melhor resposta ocular dele? Ah, ele não respondeu. Então, você já sabe que é nota 1 para ele na resposta verbal. Tá bom? Já já vocês vão entender melhor que a gente vai fazer ela toda. Bom, outra resposta é a avaliação da resposta verbal. Por exemplo, você pergunta para o paciente, onde estamos? Aí ele te faz uma resposta. Em 2013. Vamos supor que nós estivéssemos mesmo em 2013. É um paciente orientado. Qual o seu nome completo? Ele fala. Qual o nome dos seus filhos? Ele fala. Um paciente consciente, orientado. Então, nota 5 para ele. Agora, vamos supor que ele fala, nós estamos em 2008, 2013, sei lá. O paciente está meio confuso. Você tem filho? Acho que tem, não sei. Mas ele tem filhos. Então a gente começa a perceber que não é um paciente mais orientado. É um paciente confuso. Então nós vamos dar nota 4 para ele. Agora vamos supor que ele chegue e fala coisa nada a ver, inapropriada. Você pergunta, que ano nós estamos? Ele, solta, moço. Não. Tira a barata daí, não tem barata, sabe? Umas coisas nada a ver, sem desconecta, né? Não tem nexo, então é uma nota 3. Se ele tem som, você fala alguma coisa, ele só faz um barulho na boca, mas ele não responde nada verbalmente, não sai uma sílaba da boca dele, nota 2. Agora, se ele não responde, nota 1. Então, quando eu avalio a resposta verbal dele, o melhor resultado que eu posso ter é 5. E o pior resultado que eu posso ter é 1. Se você avaliar agora, perceber, ele não teve nota 0. Não existe também nota 0. Então, nós estamos vendo agora, vou voltar só verbalmente, a primeira avaliação que nós fizemos foi resposta ocular, que foi 4, a melhor nota, e 1, a pior nota. Na resposta verbal, a melhor nota foi 5 e a pior resposta foi 1.
Gente, se eu avaliasse vocês agora, a resposta ocular, qual resposta melhor que você teria? 4, porque com certeza você está olhando, está enxergando, está com a pupila aberta. Então, você se autoavaliando, você teria uma resposta 4. Se eu perguntasse as coisas para você, né? Que você está fazendo agora? Estou assistindo uma videoaula do professor Eduardo de urgência e emergência, pronto-socorro. Ótimo, então você está também orientado. Então você tem uma nota 5. 5 mais 4, que foi a resposta ocular, deu 9. Ok? Entenderam? Dessa parte? Sim. Sim. Professor, Quem pode... riu aí? Vamos lá. Quem falou? César? Isso. Cezão, é assim, ó. Vou voltar os slides para a gente... Ó, vamos aqui na resposta pupilar, tá bom? Vamos avaliar você. Eu já chego e olho que você está com os olhos abertos. Que nota você teria? 4, isso mesmo. Agora, se você tivesse com os olhos fechados e eu perguntasse alguma coisa para você, ou pedisse para você abrir os olhos e você abrir os olhos só quando eu peço, né? Se eu falasse, César, abre os olhos, e você abriu, te daria uma nota 3. Mas se eu chego na sua casa, o César não está com os olhos abertos. E eu falo, César, tudo bem? Abre os olhos. O César também não abriu os olhos. Aí eu vou lá no leito ungueal do seu dedo e dou uma apertada. Você também não abriu os olhos. Então sua resposta seria 1. Quer dizer, você não está abrindo os olhos em nenhuma situação. Entendeu, César? Sim, sim. Agora, voltando. Então, o que eu vou fazer, César? César e todos, tá, gente? Eu vou somar todas as notas dessas três séries. A primeira, abertura ocular. A segunda, resposta verbal. E a terceira, nós vamos ver ainda, que é a resposta motora, tá? Então, se eu chego aqui, ó, na resposta verbal, o César, eu começo a conversar e o César está totalmente orientado, consciente e tal, 5. Então, verbalmente, o César está 5. E os olhos, ele estava abrindo os olhos espontaneamente. 5 mais 4, que 4 foi a melhor resposta ocular. Ele está espontaneamente abrindo, entendeu, César? Sim, 9, entendi. Agora, vamos falar da avaliação motora. Gente, tem várias figurinhas aí, né? Ó. Tem um médico com um paciente, está escrito obedece igual a 6. Isso a gente faz muito no hospital. Né? Seu Geraldo, levanta o braço direito. Ele levanta. Seu Geraldo, levanta o braço esquerdo. Ele levanta. Seu Geraldo, o senhor está consciente? Estou. Me mostra o número 2. Aí ele me mostrou o número 2. Então, tudo aquilo que eu peço para o seu Geraldo, da parte motora dos braços, ele faz. Ele não tem déficit. Ao menos que ele já tinha uma doença de base antiga e não mexia o braço, entendeu? Ou era amputado, ou perdeu os dedos, alguma coisa. Mas se ele obedece tudo, levanta o braço, levanta o outro, maravilha. Então, pontuação 6. Agora, se eu falo, seu Geraldo, levanta o braço, ele não levanta. Se Geraldo mexe o braço, ele não levanta. Ali, na figura 5, está escrito localiza, né? A gente também pode, ali, apertar os olhos dele, né? E ele simplesmente não está mexendo os olhos, ele fala assim, você aperta o olho dele, em cima do olho, e pergunta para ele, seu Geraldo, eu apertei em aonde? Ele falou assim, em cima dos meus olhos. Então, quer dizer, ele está localizando onde está sendo apertado, tá? Mas ele não está mexendo o braço. Agora, se eu faço lá aquela compressão, olha a caneta lá no dedo, né? Eu faço aquela pressão. E quando eu faço essa dor, porque é dor, né, Fernanda? A Fernanda testou aí, é dolorido, né? E se aperta mais, dói mais. Sim. Ele puxa o braço quando a gente faz a expressão álgica nele. Ele puxa, quer dizer, ele retirou quando eu fiz dor. Nota 4, tá? Agora, quando eu faço, por exemplo, aqui, ó, percebam que tem duas mãos dele que está no pescoço, né? Eu faço algum estímulo álgico nele, pode ser ali em cima dos olhos,
Eu vou abrir a câmera para mostrar uma outra coisa que nós fazemos. Às vezes nós fazemos assim, ó, punho cerrado, e a gente vem aqui no externo dele e faz assim, ó, uma fricção, ó, mas apertando mesmo. Isso dói, gente, dói muito. Então, quando eu faço isso, ele faz assim com as mãos. Isso é uma resposta flexora aí, tá? Que é denominada, ela é chamada de decorticação. Isso não é bom, tá? Por quê? Significa que ele está tendo uma decelebração. O que é isso? O cérebro dele está morrendo. E a nota eu daria 3. Agora, se você for ali do ladinho do vídeo, da imagem, está escrito assim, ó, resposta extensora, que é 2. Eu faço o mesmo golpe, né? Não é murro. Eu ponho aqui e esfrego. Ao invés de ele colocar a mão para cima, ele desceu a mão e fez uma rotação para fora. As duas mãos. Ele faz uma rotação. Isso também é chamado de... Isso é chamado de decelebração. Significa a mesma coisa. Tanto na decorticação ou quanto na decelebração, essas duas imagens embaixo, ambas significam que o cérebro dele está morrendo. Tem reversão? Não, gente, infelizmente não. Ele já evoluiu o que ele podia evoluir, ele veio à morte encefálica, tá? Então, a melhor resposta motora é 6. E a pior resposta motora é 1. Agora, se eu falo para ele, levanta o braço e abaixa o braço, ele faz, nota 6. Se eu faço um estímulo, ele localiza dor, 5. Se eu faço um estímulo álgico, ele puxa, 4. Se eu faço uma fricção no externo dele e ele põe os braços para cima, né, em punho rotativo ali para o pescoço, nota 3. Se eu faço uma resposta, um estímulo álgico no externo dele, e ele estica os braços para baixo e faz uma rotação, ele gira as mãos para fora, nota 2. Agora, se eu faço tudo isso e ele não responde nada, morte encefálica considerada, tá? Então, percebam, né, que ninguém chega para a família e fala assim, teve morte encefálica. Tudo é avaliado pela escala de Glasgow. Então, olha a importância da nossa escala de Glasgow. Ela é muito importante, tá? Para avaliação neurológica, avaliação neuronal dos nossos pacientes. Ela dita se o paciente vai ter um prognóstico bom ou ruim, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim. Legal. Eu vou abrir um outro slide agora, tá? Um segundinho. Consegue ver a imagem? Olha, voltando ainda, né? Essa parte fala da decorticação e da decelebração, tá? Então, ó, tanto na decorticação e na decelebração são achados aí patológicos, que pode existir quando se examina um doente em coma. O que responde tudo isso? Trata-se de um resultado em evidência de dano do tronco cerebral. Ambos correspondem a uma severidade aí de gravidade, tá? De grande proporção, tá bom? Tá travando Então, bastante o áudio. tá ruim? O áudio travou um pouco. E a imagem também tá só carregando. Ah, é? Eu vou parar a apresentação e volto de novo. Volto outro.
Abriu? Tá na mesma da avaliação Não, de... não. Isso, não, tudo bem. E agora? Essa agora vocês conseguem? Sim. Tá. Então percebam que tem duas imagens aí embaixo, que é aquilo que nós estávamos falando agora anteriormente. Uma se chama decelebração e a outra decorticação. Ambas demonstram, quando nós realizamos no paciente, assim, um estado assim de condição muito grave, tá? Porque evoluiu para dano cerebral, tá? É inoperável? É inoperável. Muito difícil o médico levar para uma mesa operar um paciente nessas circunstâncias. A classificação do score de gravidade de coma, ela está aí embaixo. Ó. Então, de um lado, está escrito coma, e tem assim, grave, moderado e leve. E o score do lado, ó, o grave, quando ele é menor de que 8. Então, se alguém chegar e falar assim, qual é o Glasgow desse paciente? 7. Então, nós já sabemos que é um paciente bem grave. Qual o Glasgow desse paciente? 11. Então, é um paciente que tem uma gravidade moderada. Qual o Glasgow desse paciente? 13. Então, é um Glasgow até aceitável, é uma gravidade leve. Pode ser que o paciente venha aí melhorar aí, né, com os tratamentos, adesão da terapia e tudo. Tá bom? Dúvidas? Galerinha? Estão me ouvindo? Sem dúvidas. Beleza. Eu vou abrir um outro slide agora. É que ele não dá para abrir só nenhum, pelo menos o meu, né? Porque ele carrega muito. Eu tento abrir e não deixa. Eu tenho que cortar os slides em vários slides. Agora nós vamos falar da avaliação da pupila. Gente, a nossa pupila, nós temos a esclerótida, né, que ela é branca, e tem a região pupilar. Então, a nossa pupila... Oxe, o que está fazendo aqui? Abriu todo? Vai entender, só Deus sabe, viu, gente? Tem coisa que... Olha, avaliação da pupila, né, ela é importantíssima. Vocês percebem que a maioria dos profissionais da área da saúde possuem uma lanterninha, né? Muitas delas ficam até colocadas junto com um crachá, alguma coisa assim. O que acontece? Quando nós colocamos a luz na pupila, ou ela contrai ou ela dilata. Tá? Então, a avaliação da pupila ela deve ser feita através de uma observação do... Diga aí, César. Aqui não está exibindo o conteúdo. Está escrito que talvez eu não tenha permissão para exibir o conteúdo. Tá. Fernanda, você conseguiu? Sim, eu estou visualizando normal. Às vezes, César, tem que entrar de novo, viu? Tem umas coisas que não sei. Sistema. As meninas estão conseguindo visualizar? Não, Sim, eu normal. escuto, porém não vejo. Não sei, César. Se você quer entrar de novo, César, eu aguardo. Não, pode continuar, eu entro e saio rapidinho. Tá bom. Então, a nossa pupila ela tem um tamanho, né? E ela tem uma reatividade à presença de luz, tá? Então, o que nós temos que fazer? Como eu tenho dois olhos, eu faço uma comparação de uma pupila com a outra. Ela pode estar diferente uma com a outra? Não, ela deve estar iguais, tá? Então, o estímulo é muito simpático, né? Porque o músculo contrai, tá bom? E aí, ou dilata a pupila. Então, também tem a minha parte de estímulo neuronal, que é o parasimpático, que faz uma contração das fibras constritivas e a pupila contrai. Então, tanto nos meus olhos, como numa grande parte do meu corpo, tem atuação do sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? O simpático geralmente libera as coisas e o parasimpático ele retira ou contrai, que é o caso da pupila, tá? Que como está aí. Então a reatividade pupilar motora, ela deve ser verificada sempre aí através de um foco de luz artificial.
e ser registrada através de um sinal positivo ou negativo. Então, vamos supor, depois que acabar a aula tudo, você pega um familiar, né? Pega um familiar, apaga a luz de algum cômodo, pede para ele abrir os olhos bem aberto, conta até 10 e acende a luz, uma vez rápido. E observe a pupila. Faça isso, gente. Vocês são em poucos. Você vai perceber que a pupila dele estava dilatada, estava grande, e quando você acendeu a luz do quarto, a pupila contraiu. E é perceptível. Isso acontece. O que significa isso? Fotorreatividade positiva. O que é que tem que acontecer de fato, tá? Percebam também uma coisa que eu gosto de falar. Às vezes nós estamos dentro de um carro, a gente está viajando, entra num túnel. Tá um sol danado. Quando você entra no túnel, você não consegue enxergar nada. Você fica até forçando aí as vistas, piscando várias vezes, e daqui a pouco, em 3, 4 segundos, você já enxerga totalmente, perfeitamente. O que aconteceu? Diga aí. Foi mal, professor, eu esqueci que o microfone estava Não, na paz, na paz. Percebam que como você estava no sol, na estrada, tudo, a sua pupila ela estava mais contraída, porque o campo visual, devido à claridade do ambiente, você já tinha. Então, quando eu preciso aumentar o meu campo visual, a pupila se dilata. Mas o problema é que na presença de luz, os olhos não conseguem, a gente se sente mal, né? Dói as vistas. Então, a pupila se contrai. No escuro, o que acontece? Ela se dilata. Então, quando ela dilata, porque está escuro, você abre o seu campo visual. Muitas vezes você acorda na madrugada, né, para ir tomar um copo d'água, alguma coisa, e tá tudo escuro, né? Ninguém deixa a luz acesa, é difícil alguém dormir com luz acesa. Só quem tem filho deixa em algum corredor, né? Mas o que acontece? Quando você acorda na madrugada e seu quarto está apagado, você costuma tropeçar, você costuma bater nos cantos? Não, dificilmente. Porque sua pupila já estava com os olhos fechados, o ambiente continua escuro e quando você abre os olhos, é como se você tivesse com os olhos fechados. Está tudo escuro, continua escuro. Então sua pupila já está dilatada e você consegue enxergar. Isso é fato, né? Isso é muito comum. Agora, quando você acende a luz, você até pisca os olhos, porque dói um pouco, né? Reflexo. Isso é importante? É importante. Tá? Por quê? Isso chama fotorreatividade, tá? E muitas vezes essa fotorreatividade ela é prejudicada devido ao trauma crânioencefálico, tá? Porque a parte neuronal do sistema nervoso simpático e parasimpático foi acometida. Então a gente consegue enxergar isso avaliando as pupilas, tá? E a gente consegue avaliar a parte do sistema nervoso. Então, ó, as vias pupilares são resistentes aos distúrbios metabólicos também. E a presença ou ausência à reação da luz constitui, então, um sinal importante para dirigir o coma estrutural ou coma metabólico. As áreas do tronco cerebral que controlam o nível de consciência são adjacentes das que controlam todas as pupilas. Assim, as alterações das pupilas são parâmetros, né? Elas nos indicam, tem que ser parametrizada, que identificam a presença ou localização de doença aí no tronco cefálico. Então, vamos imaginar que um paciente teve um trauma e quando você vai avaliar a pupila dele, a pupila não contrai e dilata quando você coloca luz. Isso mostra que já tem uma lesão neuronal nesse paciente. O correto é você fechar o olho do paciente com seus dedos, esperar uns 5 segundos, abre e já coloca a luz. A pupila tem que contrair. Ela não contraiu, então é pupila fotorreatividade negativa, tá? Olha a pupila aqui, ó. Cada pupila dessa, ela tem um nome. Percebam a letra A. E do lado direito está escrito midríase. São pupilas totalmente dilatadas, tá? A pupila dilatada, ela pode nos evidenciar, por exemplo, morte cerebral, se o paciente obteve um trauma. Ah, mas o paciente chegou no hospital por uso de entorpecentes. Também pode estar dilatadas, tá? Se a pessoa fumou algo errado ou cheirou algo errado,
pode estar dilatada. Então a polícia, ela avalia, por isso que eu falei da polícia, né, no começo, que avalia e vê se está olhando para baixo, do lado. Os policiais, eles têm aula, né, de neurolinguística, né, porque o nosso corpo fala, tá bom? A letra B, miose. Então você vê a esclerótida e a pupila pretinha bem fininha lá embaixo, lá longe. O que significa que o paciente, às vezes, está muito sedado, tá? Pupilas totalmente contraídas. O paciente está sedado. Na letra C, é chamado de anisocórica. Se você, então eu sempre vou comparar a pupila direita com a esquerda. Se você começar a comparar, você vai perceber que uma pupila está muito dilatada e a outra está muito contraída. O que significa isso? Evolução de edema cerebral. Mas para que eu fale que há uma evolução de edema cerebral, eu preciso saber se o paciente também não operou ou já operou de cataratas. Senão pode me dar um falso positivo aí. E a letra D, pupilas normais, pupilas médias, né, que são as nossas nesse momento aqui, né, que a gente está conversando. Então significa um paciente saudável, um paciente que está com os olhos tranquilos. Então, quando eu observo essas pupilas, eu vou fechar os olhos dele, vou abrir e colocar luz e vou ver se contrai ou relaxa. Então, só voltando, agora vamos fazer de baixo para cima, tá? Isocóricas, pupilas de tamanho iguais, paciente normal. Pupila anisocóricas, pupilas de tamanho diferentes, evolução de edema cerebral. Pupila em miose, pupilas contraídas. Pode ter sido que esse paciente esteja sedado. Às vezes, né, tá bem contraída que a gente nem enxerga, tá? E pupila midriática, ou midríase, pupilas totalmente dilatadas, que significa morte cerebral. Ok? Dúvidas sobre as pupilas? Não. Tá. Agora, nós tínhamos conversado semana passada que nós iríamos fazer uma atividade, certo? Sim. Lembram? Isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma imagem, que é um QR Code, você precisa ligar a câmera do seu celular. E colocar a câmera no celular, talvez saia uma setinha depois que você colocar, só clicar no setinha, você vai ter 4 perguntas aí. E no final tem um campo aberto, você põe o seu nome. Ah, danada, não deixou. Espera que eu vou enganar esse computador, gente. O professor tem um link para acessar essa atividade? Tipo, no meu caso, como eu não tô em casa, eu tô assistindo pro celular. Tenho, eu coloco aqui também. Espera aí. Segundinho, gente. É só instalar o QR Code. Às vezes tem celular que só colocar. Eu vou colocar, daí eu falo. Que você só abre como se fosse bater uma foto. A hora que chega no QR Code, ele já gera uma imagem. Deixa eu só.
Não deixou. Pera aí. Tem que enganar ele aqui. Professor, você já sabe como vai funcionar a questão de prova? Então, vou comentar com vocês, gente. Enquanto vai abrindo aqui, hoje a professora Patrícia até, ó, o QR Code está aí, tá? Ela até comentou, ó, que vai sair um novo calendário. Teve uma professora que perguntou, ó, orientações aos alunos referente ao calendário de prova. A Patrícia respondeu: as provas serão prorrogadas. Aviso assim que recebermos um novo calendário. Agora, o que a professora Patrícia pediu é que as atividades pré-aula, aula e pós-aula que nós temos que colocar lá, tá? Mas que reforcem com vocês aí que vocês têm que fazer as atividades online. Vocês estão fazendo as atividades online? Sim, Não deixam de fazer não, porque isso tem pontuação para vocês, hein? aqui já abriu, professor. Legal. Agora já saiu aí no seu celular? Só responder. Responde aqui normal? Responde aí normal e no final concluído alguma coisa assim, ele aí já era. Tá, só um instante. Põe o seu nome no final, tá? Na observação, a quinta pergunta. A quinta pergunta, gente, é só para colocar o nome. O professor tem como colocar o link? É que a imagem não tá Tem. aparecendo mesmo. Não, eu vou colocar. Eu vou colocar assim, peraí. É que a imagem não tá aparecendo pra mim. Não vai. Então. Deixa eu pegar. Cadê você? Deixa eu pegar. Tô tentando aqui, mas tá difícil. Ó. Vocês conseguiram responder, além do nosso colega? Só um instante, professor, tô terminando. Não, mas tá conseguindo, né? Sim. Legal. Deixa eu ver se eu consigo uma outra. Muito ruim. Ô, professor, se quiser me falar o link do
escrito, eu anoto aqui e já pesquiso. Então tá, ó. HTTPS, TPS, Sim. // Ponto. Tá, agora é tudo minúsculo, tá? PT, P. P de pato, Sim. T de tatu, ponto final, T. Ponto final. S, S. U, U. R, R. V, V. E de Eduardo, E. Y, Y. M, M. O, O. N, N. K de Kelly, K. E de Eduardo de novo, E. Y, Y. ponto final, Ponto. com, é o com de internet, né? Sim, sim, com. Barra, Barra. R, R. 5, número 5, 5. agora em maiúsculo, K, K. Y, Y. L, L. S, S. H, H. Y. Eu mandei uma foto para a coordenadora da sala, para É vocês. Y. Y, Último. Y. Tá Isso. tudo maiúsculo no final, né? Isso. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui já quem respondeu. Nossa, o povo tá respondendo. Professor, Oi, na hora que todo mundo terminar, eu tenho uma dúvida. manda bala. Por que olho de touro? Eu lembro, sim, É olho de boi, é olho de olho de boi. boi. Na hora De que você boi. estava explicando. Só que eu não E- sabia o nome. O senhor não falou o nome de olho de boi? Pode ser olho de boi. Aí eu pensei que era uma pegadinha isso daí. Professor, manda esse QR Code no meu WhatsApp. Mando. Eu vou mandar, espera 2 minutinhos, que eu vou tentar mandar em forma de figura. Tá bom. Mas foi facinho responder, né? Foi. Só fiquei nessa dúvida da pegadinha. Nossa, tem gente que tá digitando brava aí, hein? Tô mandando, hein? Conseguiram, pessoal? Professor, o link aqui não foi. Consegue me mandar no WhatsApp também? E aí eu passo no WhatsApp? Eu tô mandando para. Até escreveu aqui. Cadê, professor? Calma, mulher. Eu tenho que mandar para o meu e-mail, aí eu acesso o meu e-mail,
Aí abro no meu e-mail no celular para mandar para você. O professor, acho que esse aluno que tá falando aí, que não conseguiu abrir, ele é da educação física. Ô César, então. cadê o povo? Eu sou da fisioterapia. Porém, eu não tô no grupo. Ah, mas você é primeiro semestre? Não, eu tô no 6º semestre. Ah, 6º semestre. Ó, vê se chegou aí o QR Code. Chegou, pô. Alguém consegue Tá. me colocar no grupo? Pra Alguém poder coloca acessar o- ele no grupo e aí a gente... Aí que eu te coloco. Mas César, não tem problema, sabe, filho? Só de estar participando, para mim o que importa é isso, Tá, beleza. tá? Sim. Tá. Ó, é 94353 Ah, 1358. tá, já te coloco. Tá, obrigado. Aí eu acesso o link lá. Beleza. Cadê a Adriana Emília? Fugiu? Ela estava conectada, fugiu. Gente, alguém tem dúvida da aula? Tá rolando não. Tudo ok. Não. Então tá. A atividade que eu ia dar era isso hoje, tá? Vocês têm aí até quarta-feira para responder. Eu acho que é um tempo hábil para todos vocês, né? Desejo aí uma ótima semana para vocês todos. Já que não há dúvida, a gente dá por encerrada a aula de hoje, tá bom? Beleza, Eu vou publicar essa aula no vídeo, tá? Até sexta-feira, se Deus quiser, eu já coloco. Obrigado, professor. E uma ótima Semana Santa para todos vocês e que Deus abençoe todos nós. Deus Obrigado. proteja o senhor e a sua família aí lá. Referente ao seu... Amém, querida. Que abençoe todos nós. Tchau, boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, Boa professor. noite. Qualquer dúvida, fica no WhatsApp. Tá bom, fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau, tchau.